Boa noite, gente. Boa noite. Eu compartilho da alegria do Luiz. Hoje eu estive pela manhã pregando aqui aos irmãos que vêm ao culto da manhã. E hoje a gente viveu um tempo muito especial nesta manhã. Eu penso que se você tiver um tempo durante esta semana nós vamos lançar no Facebook o que nós pregamos hoje pela manhã. Peço que você tire um tempo para que você possa ouvir, porque nós falamos sobre a IPB Atos, uma igreja que permanece de pé, onde todos estão se curvando. Por causa do Evangelho, nós permanecemos de pé. Então eu peço que se você tiver algum tempo para ouvir, eu sei que às vezes vídeo é difícil, e talvez áudio fosse melhor, mas tire um tempo para que você possa entender isso. Pastor Paulo também, que me substituiu em São José dos Campos hoje, ele mandou notícias incríveis do culto de hoje também, do que Deus tem feito em São José dos Campos. O músico de lá também, que é o nosso líder de música, me mandou uma mensagem dizendo que Deus está fazendo entre os nossos músicos lá. E um menino que nós temos cuidado, que está chegando lá e ainda não é um cristão, que nós estamos orando pela salvação dele. E ele é músico, o quanto este líder de música está trabalhando para que ele possa, através da música, se converter ao Evangelho. É como o pastor Alessandro, o presbítero Luiz, hoje nesta noite falou, Deus tem feito coisas incríveis em nosso meio. É fantástico o que Deus tem feito. Então eu peço que você continue orando, continue investindo, sendo generoso. Eu não tenho dúvida que a IPB Atos, ela entra para a história, ela já entrou para a história e ela entrará mais ainda para a história, porque é uma igreja pequena, com poucos recursos, mas que pela fé tem plantado igrejas. E hoje eu fui perguntado, pastor, você não quer plantar uma igreja em Petrópolis? Quero. E eu respondi, perguntei para ele, quer começar? E ele falou, eu não, então eu não posso, porque eu não tenho condições mais, né? Eu espero que São José dos Campos seja a última que eu esteja plantando, e agora, daí então, coordenando plantadores para as novas plantações. Eu oro que você, se ama Jesus e desejar isso do teu coração, pode nos procurar. Obviamente você será testado, você será exigido para que isso aconteça, mas eu oro para que você possa começar. Não temos dinheiro, nós vivemos tudo pela fé, né, Luiz? Tudo pela fé. O que vocês têm investido nos almoços que vocês compram, nas generosidades que vocês dão, que vocês depositam, olha, isso me sustenta de forma milagrosa. Às vezes, em São José dos Campos, a gente chega no domingo sem dinheiro para pagar o hotel, mas Deus, em cima da hora, está nos provendo. Eu não entendo esses negócios, mas eu estou me sentindo quem era que orava e tudo acontecia. Como é que era o nome daquele? Ele cuidava de muito orfanato, gente. Jorge Miller. Eu estou me sentindo Jorge Miller. É lógico, um dedinho dele, né? Porque o Jorge Miller, ele nunca falava das necessidades dele. Uma vez uma senhora perguntou para ele, quanto vocês precisam? Aí ele respondeu, bem, se Deus não te avisou, eu também não te avisarei. Ponto. E ela então preenchia um cheque e era a quantia exata que eles estavam precisando para que o Evangelho crescesse.
Então, quando lá no orfanato não tinha pão nenhum, passava uma carroça e acontecia o quê? Quebrava na frente do orfanato. Nós não temos como levar esse pão, vamos doar para vocês. Pão e leite. É assim, São José dos Campos, às vezes é assim. Nossos custos são altos, mas Deus tem suprido. Meu carro, hoje eu fui ver a quilometragem do meu carro, que eu comprei há pouco tempo, está com quase 90 mil quilômetros. Aí eu falei, esse é meu último carro. Nunca mais terei outro, mas ele é bonzinho, né? Vocês sabem. E bem, eu espero que eu não, realmente, para mim não faz mais sentido isso. Mas como é bom a gente gastar a nossa vida, como o pastor Alessandro estava falando aqui, se a gente não entender que o cristianismo é morrer para a gente mesmo, viver para Ele. Sabe por quê, gente? A maioria das pessoas não cristãs pensam que nós estamos aqui por dinheiro. Hoje eu não sei o que deu na cabeça dessas pessoas que acham que a gente faz essas coisas por dinheiro. A gente abandona tudo pelo Evangelho. Esses dias a gente estava conversando em família, aí estavam perguntando para mim, qual vai ser a herança que você vai deixar? Nenhuma. Eu sou daquela velha guarda dos sacerdotes. Quando Deus diz, a minha herança é o Senhor. E eu falo isso para os meus filhos morrem de rir. Aí eles dizem assim, não papai, pode deixar que a gente vai cuidar de você. Eu falei, beleza. Aí eu me emociono, né, que eu fico meio choroso, porque meus filhos falaram isso para mim, né, eu espero que eles ganhem dinheiro para poder fazer isso. Mas eu sei que se eles não ganharem, o Senhor me sustentará. Eu sei que Ele fará isso. E eu sei que Ele fará isso com vocês, é sobre isso que eu quero falar hoje. Sabe, de que às vezes a gente está num momento tão desesperançoso da nossa vida, que às vezes Jesus vem à nossa porta perguntar, o que você quer? E às vezes a gente não tem noção que é Ele que está falando conosco. Eu quero conversar com vocês sobre o episódio de João capítulo 5, do verso 2 ao 8, o episódio do Poço de Betesda. Então, eu vou pedir que a irmã já está aqui no telão. João capítulo 5, do verso 2 a 8, diz assim: existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhes respondeu, lhes disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, eu acho que isso acontece com muitos de nós, onde Jesus se apresenta diante de nós e pergunta: o que você deseja? Quer ser curado? E nós estamos então olhando o tanque de Betesda, perdidos, desesperançados e sem nenhuma capacidade de nos movermos, simplesmente desanimados, enquanto nós temos diante de nós aquele que pode fazer todas as coisas. Eu peço que a Tua palavra fale conosco hoje, que os cristãos, que as pessoas que estão aqui, sejam aquelas que possam
saber que diante delas está aquele que pode todas as coisas, que faz uma pergunta e não espera de nós argumentações, mas simplesmente sim ou não. Eu peço ao Senhor que a nossa fé seja aumentada nesta noite, que nós sejamos encorajados e que muitas vezes eu me pego nesse mesmo sentido quando a gente fala das nossas plantações, e muitas vezes parece que eu ouço o Senhor perguntando: o que tu queres que eu faça com essas plantações? E às vezes eu fico olhando para a possibilidade de gente mandar mais recurso, de gente mandar mais aquilo, de mais gente orar por nós, porque isso é válido, mas eu me esqueço que quem faz esta pergunta está diante de mim, e é aquele que pode mover todas as coisas. Ó Senhor, faz a gente confiar em Ti, faz a gente entregar a nossa vida a Ti, que se por acaso Tu fizeres essa mesma pergunta a nós nesta noite, e essa pergunta for diretamente gerada pelo Teu Espírito Santo a cada um de nós de forma individual, particular, única, que a gente possa responder da maneira mais propícia ao Senhor. Nós Te louvamos por Tua palavra, porque ela fala de grandes princípios teológicos, ela fala de doutrinas das mais maravilhosas, mas ela também fala para aquele que está vivendo sob circunstâncias difíceis. Então ele fala sobre aquele que se apresenta diante daqueles que estão sob tais circunstâncias, sobre aqueles, Senhor, que vivem e estão vivendo em momentos difíceis da sua vida, faz perguntas simples para que nós respondamos de forma simples. Então que hoje a nossa resposta seja simples diante de Ti, mas Te peço que o Senhor nos mostre por meio do Teu Espírito como isso acontece nas nossas vidas, para que hoje nós possamos andar por fé, viver pela fé e entender que aquele que nos pergunta certas coisas é aquele que pode fazer todas as coisas. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Bem, o texto que nós acabamos de ler é sobre aquela velha história, aquele episódio do tanque de Betesda, né? Isto é, havia um homem há 38 anos, algumas versões não vai dar esses 38 anos, mas vai dizer que havia há muito tempo uma pessoa que esperava ser curada. É mais ou menos como alguns de nós hoje, que nós estamos há muito tempo esperando por algo, para que alguma coisa, alguma necessidade desesperada que nós temos, e há muito tempo isso não acontece. Nós esperamos isso muito e muito tempo, mas isso não acontece. E assim como aquele homem não conseguia reconhecer que o Salvador estava diante dele, lhe fazendo uma pergunta extremamente importante naquele momento da vida, muitos de nós também não conseguimos reconhecer quem está na nossa frente, nos fazendo essa pergunta. Por quê? Porque nossa humanidade, a nossa tendência é que nós adoramos tanques de Betesdas. Nós adoramos coisas, lugares, coisas criadas para que a gente seja tocado, e quando aquele que está diante de nós, que é o que mais importa, a gente não consegue perceber o que ele pode fazer por nós. Eu não sei, e eu quero te colocar um pouco mais dentro do contexto.
durante essa época, o tanque de Betesda, ele ocupava, ele ficava no espaço ao norte do templo. É muito importante para que você entenda que esse tanque de Betesda, ele não ficava longe do templo, mas ele ficava localizado no norte do templo. Isso era muito importante naquela época. E a notícia que se tinha é que esse tanque possuía propriedades curativas, isto é, todos os tipos de pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, que tinham e queriam ter uma esperança sobre as suas enfermidades, elas faziam de tudo para entrar no tanque de Betesda, porque eles tinham a plena convicção que se eles entrassem no tanque de Betesda, eles seriam curados. Então, João 5, do verso 2 ao verso 8, que é quando a gente leu, quando Jesus entra em Jerusalém, então, no sábado, pelo lado norte do templo, é importante que a gente entenda isso, ele passa no sábado, ele passa no tanque de Betesda e ele olha para um homem, para um ser humano, para uma pessoa sofrendo de uma doença particular, e a gente chama de coxo. A Bíblia não nos dá muito a ideia de que seja isso, mas ele tinha uma doença que causava invalidez a ele, ou a dificuldade de se locomover, que ele não conseguia chegar a tempo quando as águas eram agitadas, porque dizia, e diz o texto, que um anjo agitava as águas. Mas a doença desse homem não é especificada na vida desse homem. Então diz o texto que ele está há muito tempo neste tanque esperando ser curado. É o que diz o verso 5. No verso 6, o apóstolo João vai nos dizer que Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? Eu fico imaginando Jesus aqui hoje, nesta noite, sabendo de tudo que você está passando, de tudo que eu estou passando, de tudo que nós nesta igreja estamos passando, e pergunta assim: você quer isso? E aí ele diz para você especificamente o que você está precisando. Como a especificidade desse homem era cura, a pergunta que Jesus faz é: você quer ser curado? E essa pergunta é uma pergunta tão simples, que não se permite nada a mais do que uma simples resposta: você quer ser curado? Qual é a resposta que a gente imagina que esse homem tenha? O que a gente imagina que esse homem poderia dar como uma resposta? Mas ele não dá uma resposta simples, ele não a dá. Simplesmente, em vez disso, a resposta dele é uma reclamação. Eu não sei se você já viu no verso 7, mas no verso 7, olha a resposta. Imagine Jesus diante de vocês perguntando assim: você quer passar na faculdade? Você quer um emprego? Você quer ter seu casamento restaurado? Você quer ter uma fé aumentada? Qual é a resposta que a gente dá? Mas o texto diz, o verso 7 diz, que ele não dá uma resposta simples para uma pergunta simples. Ele diz: Senhor, não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Obviamente a gente vê, e aquilo que na teologia neopentecostal a gente ouve, mas é exatamente isso que está acontecendo aqui. É um cara que já vê que a sua vida não tem mais esperança.
É a resposta que a gente chama de uma pessoa derrotada, de alguém que não sabe responder mais o simples. E é incrível como a gente é capaz de ser assim, porque a resposta dele é simplesmente: eu não consigo chegar lá, eu não sou capaz de entrar lá, eu não tenho força para entrar lá, eu já tentei e não consegui. Mas a resposta não é essa. A resposta é bem simples. Então a pergunta que eu faço a esse texto é: quantos outros tanques esse homem já tinha visitado? Quantas vezes ele tentou ser curado? Será que alguma vez ele teve esperança de fato que ele seria curado? 38 anos em média, há muito tempo. Será que ele teve esperança? Será que ele era um tipo de homem que era tão entusiasta, que ele corria de uma fonte para outra, mas ao correr ele nunca conseguia o que precisava? A gente não tem resposta para essas perguntas, é apenas uma conjectura. Sabe aquele quando você ouve: não desiste, não desiste, não desiste. E é tipo esse cara. E nós cristãos estamos acreditando nesse negócio também. Quando as pessoas, a gente está tentando algo, e as pessoas começam a dizer: não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. E você está tentando. Você vai para o 10º Enem, você vai para o 50º Enem, você vai para o 50º curso, 50º isso e aquilo. E as pessoas vão dizer: não desiste, não desiste, não desiste. A pergunta que eu faço é: por que ele não respondeu de forma simples? Porque nós somos assim, parece que nós não sabemos responder as perguntas a partir do texto. Porque a resposta desse homem é a resposta óbvia de alguém que já é derrotado. E no meio reformado tem uma galera que se sente derrotada. Como nós odiamos teologia neopentecostal, devemos odiar em certo sentido, sim. Mas às vezes tem uma galera dentro das nossas igrejas que elas se sentem completamente derrotadas. Por quê? Porque para esse homem o tanque está funcionando para outras pessoas. O tanque está funcionando para outra gente, porque diz o texto que pessoas eram curadas ali. Então não estava funcionando para ele, mas estava funcionando então para outras pessoas. Mas para ele não. Então ele diz: não tem ajudante. E aí eu fico pensando aqui em nós. Ele se movia devagar, muito devagar, sozinho, e ele não tinha ninguém que o colocasse dentro do tanque. E o texto diz, e a gente precisa entender, que parece que esse homem há 38 anos estava no tanque de Betesda. Na verdade, ele só estava querendo ficar ali para ficar alimentando a sua frustração. Porque é assim que nós fazemos muitas vezes na nossa vida. Nós ficamos tentando uma coisa ou insistindo em algo, porque a gente só quer alimentar algumas das nossas frustrações, para que a gente possa dizer que tentamos e não conseguimos mais. A gente adora alimentar as nossas frustrações, e esse homem só estava ali, não porque ele já tinha esperança que seria curado, mas porque ele já entendia que aquele era o lugar para ele ficar alimentando as suas frustrações. A igreja às vezes se torna um lugar que muitas pessoas só estão nela porque elas gostam de quererem alimentar as suas frustrações.
Porque há uma pergunta dentro das nossas comunidades que quem faz não sou eu, mas é o próprio Deus. E quando Ele a faz, nós procuramos imediatamente o tanque de Betesda. Mas parece que esse homem, vamos voltar ao texto, ele parece que é um tipo de defesa cansada em sua resposta, em suas respostas. Então Jesus, o que o texto diz é que Jesus não faz nenhuma pergunta complexa. Bastava para ele dizer sim ou não. Não há nenhuma pergunta absurda. Mas como esse cara já estava lá há muito tempo, ele confunde a pergunta de Jesus com uma acusação de Jesus. Olha como que isso é fantástico nesse texto. Ele confunde uma pergunta de Jesus com uma acusação de Jesus. Porque a resposta é a confusão. Imagine Jesus aqui nesta noite, perguntando aqui, o que você quer? E aí você confunde essa pergunta com uma acusação de Jesus. E é isso que o texto, ele confunde a pergunta com uma acusação, e não como um presente de Jesus, e não como um convite de Jesus, dando a oportunidade que naquele dia, naquela hora, ele seria completamente transformado. É como se isso, a ideia que a gente dá é que muita gente já tinha perguntado a ele a mesma coisa. Você quer ser curado? Por que você nunca é curado? Você está aqui há tanto tempo, te vejo indo na igreja há tanto tempo, por que você nunca é tocado, nunca é mudado, nunca é transformado? Parece que é assim. Parece que as pessoas perguntavam a esse homem, a ideia que o texto dá é que ele estava tão acostumado com esse tipo de pergunta, e ele olha para Jesus e ele acha que é mais um simples homem que estava perguntando a ele a mesma coisa que tantas outras pessoas perguntaram a ele. O que mais as pessoas te perguntam? E aí vem Jesus, olha eu quase destruindo tudo aqui. Aí vem Jesus, faz a mesma pergunta que todo mundo te pergunta. E aí você confunde Jesus com todo mundo que te pergunta. É isso que está acontecendo nesse texto. Há que a gente chama de descaramento casual no tom desse homem. E a gente, possivelmente ele estava extremamente envergonhado nessa resposta. Então ele diz, por isso que ele diz, se eu fosse capaz o suficiente, se eu fosse rápido o suficiente, se eu fosse forte o suficiente, eu poderia ser curado. Claro que a base desse texto que a gente acabou de ler agora há pouco é que esse homem que precisava ser curado, ele não reconhece o Salvador dele. Esse é o ponto principal. Então, quando Jesus fala e faz a pergunta para ele ouve as perguntas de Jesus como uma pergunta de um mero homem. É como se eu chegasse para vocês aqui agora e perguntasse, Tiago, sobre aquilo, você quer ser curado? E Tiago olhasse para mim e ouvisse essas perguntas como uma pergunta de um mero homem. Uma pergunta de alguém, de mais alguém que está perguntando para ele o que muita gente já perguntou. E é isso que acontece nesse texto. Então, ele olhava para o tanque de Betesda, desejando que fosse curado, mas ele estava diante daquele que podia fazer todas as coisas. Porque eu não sei se vocês se lembram do episódio de Gênesis capítulo 1, verso 6 e verso 8, a Bíblia diz que esse mesma pessoa que está fazendo essa pergunta a esse homem no tanque de
Betesda, ele fez separação entre as águas. Capítulo 1, verso 6 e verso 8. O mesma pessoa que estava dizendo assim, você quer ser curado, olha só, e como a gente gosta disso. Como a gente gosta de um tanque de Betesda para curar a gente, e a gente não consegue reconhecer o Deus que faz separação entre as águas e está no meio de nós. É como se você hoje aqui estivesse achando que a tua esperança e a tua salvação fosse em alguma coisa que vai acontecer amanhã, enquanto hoje você está diante daquele que é capaz de fazer separação entre as águas. E o cara está olhando para o tanque de Betesda, enquanto diante dele está aquele, como diz Jó, capítulo 38, verso 11, é aquele que dá limites ao mar. A Bíblia diz que Jesus, que Deus, o Deus que estava diante dele, o homem que estava diante dele, foi aquele que pôs limites às ondas do mar, e que diz para ela que não passe daqui, ela não passará. É quando você vai a Itacoatiara e vê aquelas ondas batendo, e você olha para as escrituras e ouve Jó 38, 11 dizendo, vai até aí, porque daí você não vai passar. E aí, a ciência e tudo mais vai explicar porque ele não passa. Mas Jó 38, verso 11, vai dizer que ele não passa porque existe a voz de um Deus que pôs limite até onde ela chega. E aí a gente vai para Gênesis capítulo 21, verso 15 ao verso 21, também diz que esse mesmo homem que estava diante desse homem que há muito tempo não havia curado, diz que ele é o mesmo homem que coloca um poço no deserto seco de Berseba para que Ismael e Agar não morressem. Olha só, nós queremos os islâmicos mortos, e Deus não os queria mortos. Olha que coisa maluca da igreja contemporânea. Olha como nós estamos perdidos. O Deus de Israel faz um poço para que Ismael, não morresse. E a gente quer esses caras mortos. Que loucura que a gente está vendo. Deus do Evangelho é diferente. Oremos, aliás, pelo Afeganistão. Oremos pelos nossos irmãos, mas oremos por todos os seres humanos desse país. Mas deixa eu continuar, porque Ismael e Agar, eles vivem, porque Deus diz para ele, também farei de vocês um grande povo, e não só Israel, meu povo, serão abençoados, mas vocês também terão a minha bênção. A gente esquece disso hoje. Em Êxodo capítulo 15, verso 22 ao verso 25, esse mesmo homem que estava perguntando para esse homem, eu vou chamar de paralítico para ficar mais fácil, foi aquele que adoça as águas de Mara, foi aquele que fez que os riachos fluíssem da rocha para que Moisés pudesse preservar os israelitas, também em Êxodo capítulo 17. Em Jonas 1,4, foi aquele mesmo que fez o mar ficar revolto contra Jonas, quando ele estava fugindo para Nínive. E Marcos 4,39, é o mesmo Deus que acalma a tempestade e o mar na presença dos seus discípulos.
Em Mateus 14, verso 25, diz que o mesmo homem que estava perguntando a esse homem se ele queria ser curado, é aquele que podia andar sobre as águas. No Salmo 104, em Jó 41, é o mesmo Deus que é capaz de comandar os habitantes mais terríveis do mar, os leviatãs, como diz as Escrituras. Em João 14, verso 13, verso 14 diz que este homem que estava perguntando a esse homem paralítico se ele queria ser curado, a Bíblia diz que é aquele que prometeu matar toda a sede daqueles que têm sede nele, porque dele fluirão rios de água viva. Então a pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Sabe qual é a ironia dessa história, gente? É que nós fazemos a mesma coisa. Nós estamos trocando o Criador por sua criação. Nós estamos trocando o doador pelos seus dons. Nós temos procurado matar a nossa sede, como diz as Escrituras, com cisternas rotas. Em vez da gente matar a nossa sede daquele de onde vem toda a fonte das águas vivas. Sabe o que acontece comigo e com você hoje? É que Deus nos pergunta constantemente o que nós queremos dele, e nós preferimos ficar em volta de tanques de Betesda. Nós montamos tanques de Betesda até dentro da nossa casa. Quantos de vocês a esperança está num tanque de Betesda, quando aquela faculdade entrar, quando aquilo acontecer, quando isso aqui funcionar, quando aquilo outro gerar aqui? Nós estamos em volta de tanques de Betesda, quando o próprio Deus está diante de nós dizendo: o que queres que eu te faça? Eu acho que a igreja precisa compreender o que para mim é a melhor das partes. É quando esse homem não entende Jesus. Ele ouve acusações em vez de um convite. Muita gente está assim. Jesus está convidando para sarar, para transformar, e está achando que Jesus está acusando, está debochando. Então diz o texto que ele está sempre esperando ao lado de um tanque público pela cura, em vez de simplesmente responder àquele que oferece água viva. É assim que a gente está fazendo. E a coisa mais fantástica nesse texto é o que Jesus faz. Para mim é o que a graça nos mostra. Sabe, Jesus não pega e vê a incredulidade desse homem, simplesmente ele se levanta e vai embora. Ele não diz assim, a ideia que a gente olha, quando a gente olha para o texto, Jesus não fala assim: cara, esse Tiago não consegue crer em mim, ele nem sabe quem está falando com ele, eu sou o único que pode mudá-lo. O Douglas, ele não entende, ele adora ficar perto do tanque de Betesda, eu estou aqui falando com ele, e ele está focado no tanque de Betesda, ele não consegue me reconhecer e saber quem eu estou, quem está diante dele. E o mais fantástico é que Jesus não vira as costas para ele e vai embora, mas ele chega para o homem e diz assim, como diz o verso 8: levante, pegue a sua cama e ande. Verso 8. Eu queria que você não deixasse isso escapar da sua mente agora. Cada um de nós, gente, temos sentado do lado de um tanque esperando por cura. Cada um de nós.
Todos aqui fazem isso. Nós estamos, todos nós, sentados diante de um tanque, esperando ser curados, paralisados por nossas circunstâncias e cheios de autopiedade. Todos nós somos assim, diz a Bíblia. Nós estamos, a igreja contemporânea e os cristãos contemporâneos estão olhando para aquilo que não pode salvar. Estão olhando para aquilo que não pode curar. E mesmo assim, a Bíblia diz que Deus, o nosso Deus gracioso, Ele se aproxima de nós por meio da sua morte e ressurreição do seu Filho, e está perguntando a nós nesta noite: vocês querem ser curados? Hoje, meus irmãos, Betesda é apenas um ponto histórico em Israel. É uma ruína histórica. Se você for a Israel, você conhecerá o tanque de Betesda. Se você for lá, você vai ver que não resta mais nada nesse tanque, nem água mais se tem nesse tanque. É uma ruína completamente vazia e seca, e o que restou dela é o fascínio histórico do tanque de Betesda. Mas a Bíblia diz que o que continua e permanece para sempre é que a graça de Deus, por meio de Jesus na cruz, continua até hoje fazendo para mim e para você a mesma pergunta. A graça de Deus não seca. A graça de Deus não se torna um fascínio histórico. A graça de Deus é perguntar para você: o que queres que eu te faça? Esta pergunta exige uma resposta básica, porque ainda que eu esteja fazendo de modo coletivo, essa pergunta é gerada de modo particular, especial e único pelo Espírito Santo a cada um de vocês. E a pergunta que Jesus Cristo faz hoje a mim e a você: que você quer? Você quer ser curado? É Jesus dizendo para você que sabe exatamente do que você precisa. Sabe exatamente aquilo que pode transformar o seu coração. Sabe exatamente aquilo que pode te trazer um novo rumo para a sua vida. E Ele faz então a pergunta para você: você quer isso? E a resposta básica hoje é sim ou não. E a pergunta que Ele faz hoje, nesta noite, é: você sabe que só eu posso transformar você? Você sabe que só eu posso mudar a sua vida? Sabe que só eu posso te dar uma razão nova de vida? Porque se você responder sim, simplesmente sim, e mesmo se não responder nada ainda hoje, diz o texto que Ele é capaz de dizer: seja curado, pegue a tua cama e ande. A minha oração nessa noite, eu quero concluir, quando você está numa plantação de igreja, você não tem mais tempo para orar por nada deste mundo, nada. A única coisa que eu me lembro de orar é pelos meus filhos, e pela minha família, e pela minha esposa. Não oro por mais nada deste mundo. E quando eu estava estudando sobre isso, eu já compartilhei isso numa reunião de oração, é porque naquela época eu estava fazendo uma pergunta para Deus: o que eu vou fazer?
Então, quando fui me deparar com o texto que eu estava estudando, eu percebi que eu estava em torno do tanque de Betesda. Que Jesus estava me perguntando algo que ele podia fazer, e eu estava querendo uma solução em quem poderia me ajudar. Não tem ninguém para me levar ali. Eu sou fraco, não consigo chegar lá. Eu preciso disso, preciso daquilo. E Jesus chega para mim e fala assim: vem cá, cara. Sou eu, está me confundindo com quem? Está me confundindo com quem? Então eu tive que me render, me prostrar e responder ao Senhor: eu preciso disso. É por isso que eu falei que desde esse dia coisas incríveis têm acontecido. E eu espero que hoje, diante das Escrituras, você também possa responder a esse que não entra para a história como algo apenas simbólico, mas aquele que continua derramando do seu Espírito, aquele que continua derramando sobre nós restauração, e que faz uma pergunta hoje para mim e para você: você quer ser curado? Eu não sei o que você precisa nesta noite. Eu raramente prego sobre esse tipo de coisa, raramente. Mas eu não sei se hoje há alguém especificamente aqui que está há muito tempo procurando por algo em sua vida para que se resolva, e está como esse homem no tanque de Betesda. E eu descobri que eu vivo mais no tanque de Betesda do que qualquer outro lugar. E eu pedi perdão a Deus, porque eu estou diante daquele que governa sobre tudo e todos, que faz aparecer de onde não tinha. Eu fui me perguntar esses dias: você seria pastor sem dinheiro algum? Eu repeti: você faria o que fez há 20 anos atrás? Assumiu uma igreja sem ganhar nenhum salário? Eu falei a mesma coisa. Mas você tem 2 filhos, não importa, é a mesma coisa. Porque eu conheço aquele que me sustenta. E eu conheço aquele que me faz essas perguntas. Por isso que eu disse nesta manhã que quando eu oro pelos meus filhos, eu oro dizendo que o meu Deus seja o Deus de vocês. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, inclinasse a sua cabeça. Deixa eu te perguntar aqui. Talvez você ache isso estranho numa igreja presbiteriana perguntar sobre isso. Ah, mas como Deus faz coisas incríveis. Você quer ser curado hoje? Você quer ser curado? Pergunta que Deus está fazendo para você. E eu não estou falando de cura simplesmente. Pode ser. Mas eu estou falando de algo que você espera há tanto tempo e que nunca se realizou. E que a gente acha que por não ter se realizado há tanto tempo, não é mais da vontade de Deus. 38 anos. 38 anos. Imagine que você sonhou algo, planejou algo há 38 anos atrás.
Isso nunca aconteceu. Mas é algo que não é nada pecaminoso, que isso só glorificaria o nome de Deus se acontecesse. Então Jesus está hoje, 38 anos depois, perguntando para você, ou 10 anos, ou 12 anos, ou 5 anos, você quer isso? Você quer isso? Hoje você ouviu as Escrituras e você sabe qual é a resposta. Você não precisa responder como esse homem. Você só precisa dizer: sim, Senhor, eu preciso disso, eu quero. E aí eu respondo como o profeta disse à mãe de Samuel, quando pensou que ela estava bêbada por estar chorando a Deus para pedir um filho. E como todo sacerdote, tolo às vezes, como um pastor às vezes, confundiu o seu pranto e o seu lamento com bebedeiro. E essa mulher então tem a capacidade de explicar o que estava acontecendo. E o sacerdote apenas disse: que assim seja como pediu o seu coração. Eu quero orar com você. Eu espero que você não veja, ou tenha entendido que isso que você ouviu nesta noite é apenas mais uma daquelas mensagens que você já ouviu muitas vezes. Que não é apenas aquilo que um homem está perguntando depois de você já ouvir de muitas pessoas a mesma coisa. Eu espero que você entenda que Deus está fazendo a mesma pergunta para você hoje e para mim hoje, que fez a esse homem há 2000 anos atrás. Você quer ser curado? Então cabe a você a sua resposta. Enquanto isso eu vou orar. Peço que você incline a sua cabeça. E você possa responder ao seu Salvador: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes. Eu quero te dar um minuto para que você esteja em oração. Pai querido, sim, Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor, e tu sabes o quanto eu quero. Sim, eu sei o quanto eu quero, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja mandando nesta noite, hoje aqui, Senhor, que muitas pessoas levante-se, pegue seu leito e ande. Não sei que tipo de paralisia é essa. Não sei que tipo de coisa isso, que tipo de coisa pode estar assolando tanta gente. Eu te peço, Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar trabalhando em cada coração nesta noite.
talvez haja algo aqui que Deus esteja trazendo à memória. Algumas pessoas aqui, porque já depois de tanto tempo desistiram disso, Senhor. Ficaram tão desanimados por nunca acontecer, que achavam que o Senhor não está mais nisso. E hoje a pergunta que tu faz, Senhor, é esses irmãos, essas pessoas, tu queres ser curado? Senhor, que esta igreja não seja um lugar de pessoas que alimentam as suas frustrações, mas que seja um lugar de pessoas que respondam sim, sim, eu quero. Sim, sim, eu quero. Esta igreja não seja um lugar onde as pessoas queiram permanecer ao lado do tanque de Betesda para alimentar os seus devaneios, as suas doenças, as suas dores. Mas que esta igreja seja um lugar onde as pessoas te reconheçam e reconheça quem está fazendo a pergunta que está fazendo e o que ele pode fazer. Então, Senhor, que hoje seja uma noite especial na nossa vida. Que essa pergunta que o Senhor está fazendo por meio do teu texto, por meio da tua palavra, tenha uma resposta diferente que foi dada por este homem. Não porque somos melhores, mas porque já entendemos o caminho. Já sabemos qual é a resposta. Então, enche-nos de fé nesta noite. Enche-nos de dependência do Senhor. Sim, eu quero, Senhor. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado, Senhor. Tu sabes que eu quero. Eu quero, Senhor. Eu preciso disso. Obrigado por tua palavra. E quando nós formos comer do pão e beber do cálice, nós possamos ver que quem comer do teu pão, que foi dado por nós, por vós, nunca mais terá fome de novo. E quem beber do teu sangue, do teu cálice, nunca mais terá sede de novo. Quem beber da água que tu lhes der, jamais terá sede de novo. Senhor, que hoje, no contexto da IPB Atos, não seja uma igreja que seja permeada por pessoas com sentimentos de derrota, com sentimentos que não vale mais apenas lutar por aquilo que tanto deseja, mas seja uma igreja que reconhece a voz do seu Salvador, que reconhece a voz daquele que se apresenta diante dele e pergunta: queres que eu te faça o quê? Obrigado porque tu faz isso ainda hoje, Senhor. Obrigado porque a tua palavra diz que tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Obrigado, Senhor, porque esse homem, mesmo ouvindo a ti, achava que era mais uma voz humana falando com ele. Mas hoje nós sabemos e podemos identificar que essa voz não é mais voz de homem, mas é a tua voz, Senhor. E por causa dessa voz, Senhor, nós dizemos sim, Senhor, nós queremos.
Eu quero como pastor, eu quero como pessoa, eu quero como pai, eu quero como esposo, eu quero ser curado, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que tudo seja para a glória do teu nome.